Aula de Ciência e Religião. Nós estamos aqui considerando as teses do Rudolf Bultmann de que a Bíblia foi escrita numa linguagem que tem que ser entendida pelo homem do século XXI, não mais do homem do século XVIII. E o que o texto bíblico diz para a gente? E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E é isto que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Isso aqui é um projeto ecumênico, ou globalizado, de globalização. Isso aqui é um projeto de todos falarem a mesma língua. Isso 3000 a.C. É muita coisa você pensar nisso daqui. Como assim? Todo mundo fala uma língua só. Aí eu, na minha leitura devocional, faço uma pregação. Aí na minha pregação eu falo o seguinte: um pedia o cal e o outro trazia areia, né? Um estava pedindo tijolo, o outro trazia pedra. Começou um não entender isso aí com o outro. Isso está bom para a pregação, só que isso não está bom para a interpretação do texto que você tem em mãos. Não foi isso que aconteceu. A história das línguas, entendeu? A filologia, ela estuda o progresso das línguas, mostra que foi acontecendo, sabe? Distanciamento dos povos, e esse distanciamento dos povos, a língua foi modificando. Você tem a morfologia, a língua vai se modificando. Quanto mais distante eles vão ficando, menos eles falam a mesma linguagem. Então, se eles estão no mesmo lugar, falam uma linguagem só. Só que se isso é um projeto mundial, a língua vai se modificando. Estamos falando de um projeto que está acontecendo no mundo inteiro. Está todo mundo construindo zigurate, está todo mundo construindo pirâmide, umas mais sofisticadas e outras nem tanto assim, umas mais rústicas e outras mais complicadas. Só que a mais simples de todas, ela tem que utilizar ali uma pedra de 10 mil quilos, que não dá para os homens levantarem 10 mil quilos e levarem lá para 60 metros. Não dá. Você não consegue fazer, colocar os homens para empurrar todos lá 10 mil quilos lá, uma pedra, duas pedras, três pedras. Quantos mil escravos você tem que ter? Quantos? E se for escravo? Quer dizer que a gente está com um enigma aqui, é um enigma. Esse texto da Torre de Babel é um enigma. Não é fácil para a gente. E Deus vai dizer o seguinte: se todos falam uma língua só, não tem restrição para tudo que eles querem fazer, que é o que está acontecendo hoje. Os cientistas hoje falam a mesma linguagem, e eles em uma mesma linguagem estão construindo máquinas, super máquinas na verdade, que elas superam a nossa imaginação. E aí eu, enquanto religioso, me encontro com ele, com um cientista, e o cientista, assim, eu não vou nem perder tempo com ele, porque é um supersticioso. Ele acredita na existência de uma alma imaterial dentro do seu corpo. O cientista fala isso. Só que tem cientista que fala: realmente existe uma alma imaterial dentro do seu corpo. Essa alma chama-se consciência. Consciência. E existe uma linha da psicologia, eu estou falando de ciência, da psicologia, que não é do psicólogo conselheiro, sabe, o terapeuta. Existe um psicólogo que ele é um psicólogo neurologista. Ele está fazendo mapeamento da consciência. E esses psicólogos, eles construíram uma máquina. Nessa máquina tem uma touca, tá bem? Nessa touca, você coloca ela na sua cabeça, eles ligam os eletrodos na touca todinha, ligam, e esses eletrodos estão ligados num computador, e você tem que pensar no que você vai fazer. Aí eles colocaram uma mão mecânica. A mão mecânica com 5 dedos e com os movimentos da mão. É uma mão. Essa mão está ligada no computador. Você tem que dar uma ordem mental para a mão mexer, por exemplo, o dedo mindinho. Aí o psicólogo fala: é fácil? Vem aqui, senta aqui, põe a touca, coloca os eletrodos, liga o computador, fala para o teu cérebro mexer o dedo mindinho. 2 horas e o cara não consegue mandar um comando mental para o computador. Mas depois de 2 horas, silêncio absoluto, concentração total, ele consegue dar um comando e a mão faz isso.
Aí o psicólogo fala, isso aí chama-se consciência. Você conseguiu mandar um impulso elétrico para o computador entendeu o impulso elétrico exato para poder dar o comando para o dedo que você mandou se mexer. O que eles querem chegar a dizer com isso aí? Que a alma que você tem é algo físico, não é algo etéreo, não é uma espécie de vapor, de sopro, é algo físico. Você tem uma alma física no seu corpo, e essa alma, ela consegue mandar uma resposta para um objeto longe e mover esse objeto. Mover. Você pega isso que eu estou falando para vocês, aí você vai lá para aquele episódio lá do machado que caiu na água. O machado flutuou. Como que o machado flutuou? Poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus na vida do profeta. Isso aí é a coisa mais rápida do mundo para você falar, porque você é um teólogo cristão. Só que a gente pergunta o seguinte: se você tivesse realmente uma capacidade mental de levitar objetos ou de mover objetos, telecinésia, mover objetos, existe um ramo científico chamado parapsicologia, e a parapsicologia estuda esse fenômeno de pessoas que conseguem mover pequenos objetos, caneta, clipes, moeda, folha de papel, com o poder da mente. Ele cria um contato consciente com o objeto fora dele. E a parapsicologia está pegando esse fenômeno no mundo inteiro, de pessoas que conseguem colocar fogo nos objetos. Fogos. Ela coloca fogo no papel. Mas como que consegue? A parapsicologia está estudando o poder da mente de pessoas que conseguem transmitir pensamento, telepatia. Fala por telepatia. Consegue falar por telepatia? Qual que é a tese? A tese é que o pensamento, ele é um impulso elétrico. Teu cérebro, ele é uma bateria, tá bem? Uma bateria elétrica. Teu cérebro transmite o pensamento, só que você não consegue enxergar aí por causa que tem muito barulho por aqui, a frequência não é a mesma. Se eu e você conseguirmos pensar na mesma frequência, altitude e velocidade, aí nós vamos falar por telepatia. Tem pessoa que tem hipersensibilidade a sons, e ele tem audição ultrassônica, ele ouve barulho que ninguém mais ouve. O cientista está fazendo tudo isso aí que eu, como teólogo religioso, não vou fazer mesmo. Para mim já está resolvido. A Bíblia é a palavra de Deus, a pregação é essa, a alma é algo imaterial, tá bem? E a minha consciência está na minha alma, e qualquer coisa que aconteça sobrenatural, ou é divino ou é demoníaco. Já resolvi isso. Mas no século 21 a ciência vai dizer, não, tem algo mais. Aqui Deus está dizendo no texto lá que não tem restrição para tudo que eles intentam fazer. Aí a gente pergunta, mas o que é que eles queriam fazer? O que a turma de Babel queria fazer? Eles disseram, eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. Não é só uma torre, é um projeto. Engenharia, arquitetura, geologia, matemática, política, direito, filologia, culinária, logística. Vamos fazer uma cidade, é um projeto, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. É o seguinte, está todo mundo construindo a sua pirâmide, estão cumprindo a ordem que Deus dera para Noé. Qual que é a ordem? Encher a terra. Estão cumprindo a ordem, está todo mundo fazendo o seu projeto. Mas lá na Babilônia tem um projeto imperialista. Lá na Babilônia surge o projeto do governo mundial, tomar conta de todo mundo no mundo todo. Estou colocando isso aqui para os nossos dias. Não é esse o projeto político da nova ordem mundial? Nova ordem mundial? Um governo mundial? Todos falando só um idioma? Todos pagando uma só moeda? Todos tendo uma só religião? Só que a gente está falando de 3.000 anos atrás, antes de Cristo. O projeto da Babilônia é o projeto da nova ordem mundial. O projeto da Babilônia é o projeto dos governos que tem no mundo inteiro. Imperialismo. Na linguagem mítica, tá vendo? O que é a linguagem mítica? É uma linguagem ingênua. Vou construir uma torre que chegue lá do céu, cujo topo toque no céu. É uma linguagem ingênua.
cientificamente ingênua. Por quê? Aqui está uma ideia da altitude que nós temos na atmosfera, tá bem? Isso aqui é pra vocês terem uma ideia. Aqui, 2.000 metros de altura, tá vendo? Você está aqui embaixo, ó, chuvas, nuvens baixas, 2.000 metros de altura. Será que eles não são suficientemente inteligentes para ver que não vai dar para eles construir uma torre que ultrapasse as nuvens? Porque as nuvens mais baixas estão a 2.000 metros de altura, 2 quilômetros. Eles são ingênuos assim, ó? Não pode ser ingênuo. Os caras têm tecnologia para mover uma pedra de 50 toneladas. Eles têm ciência de que eles estão numa planície. Eles têm engenharia. Eles estão construindo pirâmides. Eles têm um mapa do mundo, um mapa do céu, aonde que está a Ursa Maior, a Ursa Menor, a constelação de Órion. Eles constroem uma pirâmide que o raio dá diretamente para a constelação de Órion. Tem a pirâmide lá que, ao invés de ela ter 4 lados, ela tem 8 lados. 8. Mas não, toda pirâmide tem 4 lados, mas essa aqui tem 8. Eles fizeram isso aqui com a pirâmide, ó. Isso. Ao invés de eles fazerem assim retona, fizeram isso. Ela tem 8 lados, não tem só 4. Então eles não são ingênuos de dizer que eles vão construir uma torre que aqui, ó, 2.000 metros, você tem nuvens ainda, ó. 7.000 metros, ainda tem nuvem aqui. Onde que o avião voa? Aqui em cima, perto do raio do sol. O avião voa muito acima das nuvens, tá? Muito acima. Os aviões comerciais, que representam a grande maioria das aeronaves no céu, voam a altitude de cruzeiro, cerca de 11.000 metros. Esta é a altitude em que o avião consegue gastar menos combustível, pois o ar se torna menos denso e isso oferece menor resistência. Então, na revista Super Interessante que eu fui pegar essa informação. O Monte Everest, tá bem? Que é considerado o maior pico do mundo. O Monte Everest é uma montanha onde se encontra o ponto mais alto do mundo, com 8.848 metros de altura em relação ao nível do mar. Eles estão falando que eles vão construir uma torre que vai ultrapassar as nuvens. Para ultrapassar as nuvens tem que chegar acima de 7.000 metros. O Monte Everest, tem milhares, centenas de caras que sobem lá para o Monte Everest e morrem por lá. Por quê? Deu 2.000 metros, já não tem mais oxigênio. 3.000, 4.000, não tem mais oxigênio. Mas eles estão dizendo que eles vão construir uma torre que ultrapassa tudo isso aqui que a gente conhece. Aqui está o prédio mais alto do mundo, tá bem? Então, Burj Khalifa Bin Zayed, anteriormente conhecido como Burj Dubai, é o arranha-céu localizado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, sendo a maior estrutura e consequente o maior arranha-céu já construído pelo ser humano, com 828 metros de altura e 160 andares. Não tem 1 quilômetro, mas tem 800 e tantos metros. As nuvens estão acima de 2.000 metros. Esse prédio ele não alcança as nuvens, mas o projeto da Torre de Babel é tocar o céu. Vocês lembram aquela história de criança, quando a gente era criança, que falavam que eles queriam realmente entrar céu adentro e tal, ir acima das nuvens, esse negócio todo? Você tem um mito ali. Tem que interpretar o mito. Aqui está a divisão da atmosfera terrestre. Você tem a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Quem é que disse que é tudo isso aqui para nós? É o pessoal da astronomia, o pessoal da geologia, o pessoal da geografia. É eles que disseram para nós que nós temos uma atmosfera aqui, ó, que começa no zero da troposfera, tá bem? Aqui tem 12 quilômetros, aqui os aviões estão trafegando, 12 quilômetros, aqui já não tem mais avião, 50 quilômetros, 80 quilômetros, 500 quilômetros. Para poder fazer uma torre que sai da troposfera e alcança os céus, tem que ser uma torre de 500 quilômetros.
Senão não vai chegar. Não vai chegar em canto nenhum. Agora você imagina a base da pirâmide para poder alcançar isso aí. A base do zigurate, da torre. Não pode ser uma base lá de 50 metros, 100 metros. Não pode ser de 500 metros, de 1 quilômetro. Não pode ser. Tem que ser uma base gigantesca para poder ir construir e chegar nos 2.000 metros lá com o vento soprando, ela não cair. Que é o problema desses grandes prédios, né? Agora você imagina a engenharia que esses caras têm para fazer um prédio de 800 metros e não cai. Quanto que venta lá? Então a gente pergunta, o que é que eles queriam fazer? O que o pessoal da Torre de Babel queria fazer? Eles disseram, nós vamos construir uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. É uma tese que a gente tem. Babel é um projeto universal, não se trata de uma torre só. O que eles queriam? Queriam abrir portas para os deuses, porque a palavra Babel significa portal dos deuses. Babel, portal dos deuses. Que projeto é esse daqui? Não é um projeto só humano. Isso aqui é um projeto que está envolvendo outras categorias de conhecimento e de vida e de dimensões. Essas pirâmides mostram para a gente, tá bem? Aqui está a constelação de Órion, elas estão aliadas. Está mostrando uma viagem para o espaço. Aqui no mundo inteiro essas pirâmides estão muito bem alinhadas, elas estão obedecendo um alinhamento no mundo. Uma se comunica com a outra, tá? Coordenadas, latitude, longitude, uma se comunica com a outra. Elas foram construídas em planícies, como a do Sinai. Planícies. Uma fala com a outra. Tem muitas teorias para saber para que ela serve. E uma pergunta que a gente, como teólogo, fala: por que Deus se importaria com a construção de arquitetura de pedra comum? Pelo conhecimento que você acabou de receber aqui, por que Deus vai se importar que o cara comece a construir uma torre que toque nos céus se ele nunca vai chegar nos céus? Nunca! Tem torre que ele faça aqui na terra que chegue no céu? Tem! O que Deus está se importando? Deixa os caras construir o quanto que eles quiserem. Pode deixar. Tem uma hora que esse projeto vai falir, vai afundar, o solo vai afundar, o pessoal vai morrer, não vai acontecer. Mas o texto diz que Deus desce e se incomoda porque eles têm uma só língua e eles começam a fazer o negócio e nada vai impedir eles de alcançar o objetivo. Qual que é o objetivo? O objetivo é abrir um portal para os céus. Aí Deus toma a decisão, no texto, né? Vamos descer. Vamos confundir a língua deles, para que não entendam uma língua do outro. E assim o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra e cessaram o projeto. O projeto realmente parou por volta do ano 1500 a.C., justamente naquele tempo lá em que Moisés estava tirando o povo do Egito. O projeto parou. O projeto de construir pirâmide parou. Teve um ou outro país aí que foi até o século VIII ainda construindo algumas torres, né, com finalidades religiosas, mas havia um projeto em andamento. Bom, estão cansados? É cansativo, né? Vou fazer uma pausa aqui por causa que a gente, com esses enigmas, com um texto trancado, a gente recebeu um brinde em 1947, 48, que foi inclusive o ano em que Israel voltou lá para a terra dele. Foram descobertos manuscritos do Mar Morto, e esses manuscritos vão ajudar a gente a entender um pouco o que a gente está propondo aqui.